Glória a Deus. Antes limpando tudo do que com a porta fechada, né? Glória a Deus, querido, pelas portas abertas, né? Meu Deus do céu. E não tem assim como agradecer ao Senhor. Então, antes de esterilizar correndo, né? A gente tem que fazer isso, não tem jeito, do que as portas fechadas. Amém, querido? Concorda comigo? Amém? Glória a Deus. Eu quero, antes de compartilhar a palavra do Senhor, agradecer, né, aos irmãos, a oração. E eu entrei, né, como alguns, né, entrou para a estatística, né, dos que foram contaminados, mas os que foram curados. Amém? Com certeza entrei no número aí, não sei que número, mas eu quero glorificar o Senhor, porque o Senhor, querido, me curou, conforme nós cantamos aqui. Então tem muitos que o Senhor tem levado, mas muitos o Senhor tem curado também, né? E é a oração dos irmãos, eu sei que os irmãos oraram, quero agradecer aos irmãos, pastora Luana, pastora Vanessa, pastor Edivaldo e toda a igreja, né? Se a gente vai falar nome, esquece de nome, né, Simone? Mas Elisete, mas que o Senhor possa assim nos fortalecer para que a gente continue orando. Não só para que sejam pessoas curadas, para que também cesse, né, toda essa calamidade, todo esse vento sobre as nações da terra. Amém, queridos? E eu quero compartilhar com você essa palavra de hoje, né? Tema maravilhoso, talvez às vezes a pessoa nem quer ouvir, né? Santidade é um negócio assim meio dá trabalho, porque ser santo, ser separado, dá trabalho, né? Mas eu quero compartilhar algumas coisas aí. Nós estamos no lugar certo, na hora certa, no tema certo, para o momento, querido. Nós precisamos. Uma coisa é certa, Jesus, ele está bem perto para vir buscar a sua igreja. E a palavra, né? Até eu quero que você abra aí, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Alguns versículos eu quero compartilhar, aqueles que o Senhor permitir. Ele fala que sem santificação ninguém vai ver o Senhor, e a santidade faz parte disso, deste processo, e nós estamos nesse processo. Se nós queremos ver o Senhor, querido, tem que se santificar. Não é? Tem que ser separado das coisas do sistema, de tudo aquilo que o mundo não só oferece, mas impõe, nos leva, às vezes, a querer andar segundo o sistema deste mundo, mas nós não podemos nos submeter a isso. E não é o sistema também que governa a nossa vida. Amém, amados? Vamos ler aí. Desde o primeiro momento, quando a pastora Luana falou para mim sobre, não só sobre a ministração, mas como tema, eu fiquei com esse versículo no coração, né, e não saiu. Então eu quero ler juntamente com você. Você achou aí? Fala assim, ó, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha que coisa, querido. Você quer ver o Senhor? Se você quer ver o Senhor, querido, tem que ter santificação. Eu quero ver o Senhor, então nós precisamos, né? A igreja do Senhor. E tem duas coisas aqui maravilhosas neste versículo, que é a paz e a santificação. Olha, amados, para os dois nós precisamos do Senhor Jesus. A palavra diz que Jesus, ele é o príncipe da paz. Então a santidade, querido, do Senhor em nós, nos faz ter paz. Amém? A santidade do Senhor em nós nos faz ter paz. E Jesus está falando aqui, o Senhor está nos ensinando a seguir a paz com todos e a santificação. Então nós queremos ver o Senhor, é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Santificação, querido, é ser separado, é ser diferente. Não é? A gente vai olhar o que significa ser separado. Assim como o Senhor escolheu o povo do Egito, né? O
O povo hebreu libertou do Egito, tirou aquele povo daquele cativeiro e diz que escolheu, ele separou aquele povo. A santificação é a mesma coisa, ser santo é ser separado, ser diferente. Então nós temos que andar contra a maré dessas coisas de hoje, do sistema e do mundo também. Tudo aquilo que o mundo apresenta para nós, querido, nós temos que ser diferente. O padrão, o sistema, se serve para o mundo, não serve para nós. Não serve para a igreja. Amém, querido? E ser santo é isso, é ser separado. Ser separado do pecado. E como nós podemos nos separar? É o Senhor, é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda. Então eu não posso viver, querido, praticando pecado. Não é? Pecado a gente já abandonou. A partir do momento que levantamos a mão ou nos rendemos, damos o nosso coração para o Senhor, o pecado não pode mais fazer parte da nossa vida, não é? Não pode mais. Aí o pecado, às vezes, a gente até peca, né? Porque nós não podemos falar, não peco mais. Nós pecamos, todo homem, né? Peca. Só de falar que não tem pecado já está pecando. Então, queridos, mas não significa que nós vamos viver pecando, não, nós somos separados. Pecado é um acidente de percurso que pode acontecer, né? Por algum momento a pessoa caiu ou voltou praticou alguma coisa, mas mesmo assim nós temos o perdão. Isso daí não é todo o tempo, não é? Então é ser separado, é buscar a santidade, querida, em todo o tempo. Aí eu anotei algumas coisas e antes até de ler alguns textos, a santidade, querido, o lugar de santidade, ela me faz sair de cima do muro. Porque se eu não me separo, se eu não me santifico, se eu não busco ao Senhor, para mim é como se as coisas estivessem boas. Tá bom assim, então eu posso ir servindo ao Senhor assim. Mas quando eu começo a entender que eu preciso me santificar, tem coisas que eu preciso abandonar, aí eu tomo uma posição. Eu saio de cima do muro. Eu saio de cima daquele lugar onde eu fico achando que tá bom assim. Aí o Senhor, querido, conforme eu vou buscando, conforme eu vou orando, conforme eu vou estando nos cultos, porque faz toda a diferença também. A cada oração que nós fazemos, o Senhor nos mostra que nós precisamos ir deixando e nos aproximando dEle. E quanto mais eu me aproximo dEle, mais eu saio de cima do muro. Mas eu começo a ver, né, que eu preciso e eu quero estar perto do Senhor. Amém? Então eu saio, aquele lugar de mais ou menos não serve para mim. Porque enquanto eu não me santifico, enquanto eu não vou me purificando, o mais ou menos está bom. Eu posso servir ao Senhor mais ou menos do jeito que eu estou, mas o mais ou menos para Deus, querido, nunca foi bom. Nunca foi e não é. Se você ler Apocalipse, você vai ver que a palavra diz que o mais ou menos, que o morno, né, que é o mais ou menos, não é nem frio nem quente, o Senhor rejeita. Ele está a ponto, querido, de vomitar aquela pessoa, que é o mais ou menos. Então, quanto mais eu me santifico, mais eu busco o Senhor, mais eu saio de cima do muro. E aí eu me achego ao Senhor, que é santo. Você entende isso, querido? A palavra diz, o Senhor diz que Ele é santo. Josué, querido, ele fala sobre isso, né? Josué fala sobre isso para o povo. Até quando vocês vão estar aí em cima do muro? E uma coisa eu quero dizer, querido, para você, é tempo da gente sair, né, dessa posição de cima do muro. É tempo de você tomar uma posição, de servir ao Senhor, de buscar ao Senhor. E isso, amados, não tem nada a ver com a nossa fraqueza, porque às vezes eu me escondo em cima, eu sou fraco, não consigo. A palavra diz que é da fraqueza que tiramos força. Nós sozinhos não conseguimos, mas o Espírito Santo é o que nos ajuda. Então Josué falou para aquele povo, até quando vocês vão estar em cima do muro? É tempo de decisão, não é? É tempo de decisão. E essa crise, essa pandemia, entre outras coisas, né, que nós estamos vivendo, e o Senhor nos ensinando, nós estamos entendendo, querido, que é tempo de decisão. De que lado, né, a gente quer ficar?
daquele lado que serve ao Senhor, ou daquele lado que ainda não tem uma postura definida. Elias também falou sobre isso. Quando Elias estava lá no monte, querido, desafiando aqueles profetas de Baal, ele fala: olha, até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Até quando vão ficar em cima do muro? É tempo de decisão. Houve um tempo de decisão para eles e é um tempo de decisão para a igreja. É tempo de decisão, querido, para a igreja. E o tempo é de se santificarmos na presença do Senhor. Tudo que é mais ou menos não dá para Deus. Dá até o momento que eu chego até Ele, porque Ele não rejeita ninguém. Mas quando eu chego, aí o negócio começa, Ele começa a trabalhar em nós. Amém, querido? E a cada dia, né, nós precisamos, aleluia, dessa vida de santidade. Abre comigo. Eu quero ler aí 2 versículos, né? Na verdade aqui 3, mas é 2 textos. Levítico no capítulo 11. Se alguém encontrar primeiro que eu, pode ler. 11:44. E primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Levítico 11:44. Vou ler, querido, fala assim, ó: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santo, porque eu sou santo, e não contaminareis as vossas almas. Amém, querido? O Senhor é santo e Ele fala para você aqui, ó, quase que chega a ser quase uma intimação. Ó, não vos contamine com nada, vós vos santificareis e sereis santo. Então, amados, eu entendo que se Deus falar algo assim, é porque é possível. É possível, não é? Ele falou: eu sou santo e você vai ser santo também. Você entende assim, querido, que é possível? Se o Senhor está falando para nós, é porque é possível, não é algo que é impossível para a igreja realizar. Aí lê comigo ainda lá a carta de Pedro, se alguém encontrou, pode ler também. Capítulo 1, versículo 15 e 16. Pode ler quem encontrou. Amém, querido? Dá para convencer, não dá? E, amados, ó, percebe aí que tanto no Novo Testamento, que a gente leu, Levítico, e tanto aqui no Velho Testamento, onde nós lemos o Levítico, e no Novo, aí a carta de 1 Pedro diz a mesma coisa: sede santo porque eu sou santo. Amém, querido? Então eu acho assim, fantástica a palavra do Senhor, porque às vezes as pessoas querem separar tudo, né? É lá do velho, não é para nós, foi para o velho, foi para aquele povo, foi naquela época. Mas aqui no Novo Testamento a mesma coisa: sede santo porque eu sou santo. Então Deus não mudou, querido. Deus é o mesmo, e essa santidade é para a igreja. Nós somos verdadeiramente os santos na terra, não é? Existe aí situações, né, que as pessoas são chamadas de santo, é isso, aquilo, não, mas os santos está sentado aqui hoje, junto aí comigo. É a igreja, querido, na terra. E a igreja é todo dia, né? É ser santo. Deus falou lá: sede santo porque eu sou santo. Aí no meio do caminho Ele não mudou. Então de Gênesis a Apocalipse, a santidade do Senhor continua a mesma. E nós precisamos ser parecidos com o nosso Senhor. Nós precisamos buscar essa santificação, querido. É todo dia. É todo dia, é como orar, é como comer, como respirar, é todo dia. É todo dia, nós precisamos buscar. Busque a isto, amados. É todo dia, todo tempo. Ninguém recebe, né, a santificação, pronto, impus aí, está santo. E está santo para o resto da vida. Não, nós precisamos buscar essa santidade do Senhor, ir nos limpando, nos purificando. E como a gente faz isso? Pela palavra, querido, do Senhor, que é poderosa para nos limpar. Essa palavra, ela é como o espelho, né?
ela reflete. Quando você olha para ela, quando você lê esta palavra, ela faz refletir. É tudo aquilo que nós precisamos. Ela nos mostra quem nós somos e o que nós podemos chegar a ser, nos limpando a cada dia, nos aproximando do Senhor. Então, sede santo lá no Velho, como sede santo no Novo Testamento. Deus não mudou, querido, e o nosso Deus é imutável. Não serve mais ou menos para o nosso Deus. E não adianta pensar que a igreja de hoje mudou. Na verdade, nós mudamos em muitas coisas. Algumas coisas a gente muda, né, por nossa própria conta. Mas a palavra, querido, não muda e o nosso Deus não muda também. Sede santo. A igreja de hoje, se tem uma coisa que precisa, é da santidade do Senhor. Amém, querido? Nós precisamos. Abre comigo aí, Evangelho de João, capítulo 16. Santificação é um processo, querido. À medida que você busca Ele, né? À medida que você toma uma postura, assim como lá Josué tomou, ó, hoje eu resolvo, eu decido, né? Eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor. É uma decisão, é uma postura, é um posicionamento. E a cada dia isso vai crescendo em nós. Tanto o amor ao Senhor como o desejo da gente ser parecido como o nosso Senhor. Então não é uma obra que realiza da noite para o dia, é um processo, é todos os dias. Amém, querido? Então não fica triste não, nós estamos nesse processo, nós vamos chegar lá, amém? Ser parecido com o Senhor, amém, querido? Mais e mais perto, né? Quem encontrou aí João, capítulo 16, versículo 8. Amém, querido? Quem convence é o Espírito Santo. Quem convence, querido, é o Espírito Santo, que nós precisamos nos santificar, nos limpar e nos separar de determinadas situações e coisas, e atos, e prática, e às vezes até de pessoas que nos fazem mal. Não é você menosprezar ninguém, não, mas às vezes, querido, tem pessoas que a gente não consegue ficar perto, nos contamina. Às vezes é uma má influência, né? Não estou falando que você é influenciado sobre isso, não, mas às vezes tem situações, às vezes tem jovens, tem adolescente, que determinado amigo é uma má influência, contamina. Ao invés de contagiar, né, com alegria, porque contagiar é uma coisa, agora contaminar é outra. Então se te contamina, querido, fica longe. Mas a única coisa, o único modo de saber é pelo Espírito Santo. Nós lemos aí, é o Espírito Santo. Ele é que convence. É Ele que convence do pecado. Ó, isso não pode. Você precisa se santificar, isso não. O Espírito Santo nos convence. Ele fala ao nosso coração. Amém? Ele nos molda, Ele nos leva, Ele nos guia a toda a verdade. Então seja cheio do Espírito Santo. Amém? É o Espírito Santo, querido, que convence da justiça, do juízo e do pecado. Se não for o Espírito Santo, a gente acha que está bom assim. A gente acha que está certo e vai ficando, não. E todas as vezes, você sabe que tem algo impressionante também. Todas as vezes que nós erramos ou fazemos alguma coisa que a gente sabe que está errado, e às vezes nós fazemos, mas de repente vem um negócio no coração da gente, não devia ter falado, não devia ter feito. Aí ainda assim nós recorremos a Ele, Senhor, tem misericórdia, me perdoa. Não é assim? É o Espírito Santo dentro do nosso coração. Quantas vezes a gente fala algo e às vezes não era a palavra para aquele momento. Às vezes não vigiamos e tantas outras coisas, né? Mas às vezes naquele exato momento, querido, aí vem um negócio, aí você tem que voltar e consertar, hein? Porque só sentir no coração não resolve, né? Você sabe que às vezes acontece isso. Eu não tenho muito... Eu gosto de falar pouco, porque na maioria das vezes quando eu falo, eu não sou feliz para falar. É verdade. E assim, eu sou sincera em dizer, então eu procuro já hoje, né, com a experiência, então eu procuro falar pouco para não errar.
e para não me arrepender depois. Porque vem esse sentimento ruim, né? Um negócio no coração da gente, poxa vida, não devia. Isso traz, querido, peso e contaminação para o nosso coração. E o melhor de Deus, né? Eu ia falar que é o pior, não. É o melhor, é que o próprio Espírito Santo fala, volta e conserta. Aí essa é a parte que você tem que orar e pedir para Deus graça, né? Você não é guiado pelo Espírito. Santificação, isso aí faz parte, viu? Consertar faz parte. Amém, querido? Mas só que também tem alguma coisa, tem algo importante aí, não dá para pular e não falar. Não é porque Deus nos perdoa, não é porque o Espírito Santo habita em nós que eu vou também viver fazendo coisas erradas. Não é isso. Ou falando também. Eu preciso entender que chega um ponto da minha vida, querido, que a posição é diante do Senhor, aí o pecado vai ser um acidente de verdade. Aí, por alguma situação. Mas quem vive, querido, em Jesus, com o Espírito Santo, não vive na prática do pecado. A gente sabe que aquilo faz mal e o Espírito Santo nos convence. E traz tristeza ao nosso coração. O pecado traz tristeza, querido, ao nosso coração. Amém? Abra aí comigo Êxodo, capítulo 39, versículo 30. Capítulo 39, versículo 30. Olha que coisa, querido, eu quero ler esse versículo para você que eu achei maravilhoso. Enquanto a gente vai preparando, o Senhor vai trazendo alguns versículos, e aí a gente procura e vê que coisa maravilhosa na palavra do Senhor. Você encontrou aí, versículo 30? Ó, fala assim... Fizeram também a folha da coroa de santidade de ouro puro, e nela escreveram o escrito como que de gravura, de selo, santidade ao Senhor. Êxodo capítulo 39, querido, versículo 30. Você sabe que este versículo está falando das vestes, da vestimenta dos sacerdotes, lá no Velho Testamento. E o interessante é você ler tudo, né? Mas este versículo, querido, fala que e tudo que foi feito aqui não foi tirado da cabeça de Moisés. Não foi tirado, o próprio Deus falou com Moisés, cada detalhe. Isso aí é maravilhoso. Deus é um Deus que se importa, querido, com detalhes. Ele é um Deus grandioso, glorioso, mas ele se importa com detalhes. E tudo aqui foi passado pelo próprio Deus para Moisés. Olha, faz assim, 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 assim. E essas vestimentas do sacerdote, fala para que ele coloque na coroa. Né? E faça isso como uma gravura, quer dizer, para deixar lá marcado, gravado. Na minha Bíblia ainda está em letra grande, grifado, negrito, santidade ao Senhor. A coroa, querido, vai aonde? Na cabeça, não é? A coroa é algo para a cabeça. Aquele sacerdote, ele ia lembrar todo o tempo. Todo momento ele ia lembrar. Se ele olhasse no espelho, ele ia ver escrito lá, santidade ao Senhor. Se ele tirasse aquela coroa para qualquer coisa, para sua higiene, ele iria ler e lembrar, santidade ao Senhor. Aquilo que ele estava ali. E nós entendemos que isso é para ser colocado na nossa mente. Porque da mente vem para o coração. É uma mente limpa, santa, santidade. Essa santidade é todos os dias. Por isso que a gente fala que é algo crescente, é um processo, é todos os dias. Você põe um negócio na cabeça, você vai no espelho e você vai ler lá, santidade ao Senhor. Todos os dias, todas as manhãs. Eu creio que quando ele se preparava, né, para entrar no templo, para ir para o altar, para oferecer sacrifício, ele punha a mão ou pegava aquela coroa, ouvia aquela coroa, estava se ajeitando, ele lia lá, santidade ao Senhor. Todos os dias, querido, é para ser gravado, né? Você não vai andar hoje com uma coroa, né? Não
vai. Talvez você possa pôr aí pôr no boné, alguma coisa, mas é para ser gravado, querido, na nossa mente. Nós precisamos ser santos, santidade ao Senhor, todo dia, em tudo que a gente for fazer, não é aqui na igreja, querido, é o menor, principalmente agora, né? Que Deus nos ajude que as portas não se fechem mais. Mas principalmente agora, que abre, né, e fecha as portas, e tem isso e tem aquilo. Você já imaginou se a santidade fosse só para a igreja, só para o momento que estava na igreja? Aonde iria parar a nossa santidade, querido? Não sei, porque tem crente, querido, que até hoje ainda não voltou, né? Não estou falando de pessoas que não podem, porque tem pessoas que não podem de verdade, tem pessoas que é de risco, tem pessoas que trabalham, tem N situações, mas aqueles que podem, né? Aqueles que podem estar na casa, na presença do Senhor, no templo, querido, o Senhor instituiu, estabeleceu a igreja para estes momentos de comunhão, para você ser fortalecido nele. Você já imaginou também se a gente nesse tempo, né, em que fica às vezes um mês, 15 dias, não importa. Não, é todos os dias, então é para ser gravado na mente, colocado na nossa testa, no nosso pensamento e cair para o nosso coração. Santidade ao Senhor. Amém, querido? Grave isso na sua mente. Grave isso, querido, no seu coração. Santidade ao Senhor. Amém? É isso que o Senhor quer de nós. Não é algo impossível. Vamos ler ainda aí Levítico no capítulo 22, versículo 32. Não significa, querido, que só esses textos falam de santidade, não. Tem inúmeros textos ainda falando sobre a santidade ao Senhor, sobre ser santo, como se purificar, como limpar pela palavra do Senhor, com oração, com jejum, a palavra, a adoração, tudo aquilo que me aproxima do Senhor. E a gente separa alguns, né, para hoje. E Levítico capítulo 22, versículo 32. Eu estou com dificuldade aqui porque eu esqueci meu óculos, viu? Então toda hora some um. Oi? Pode ler. Ah, bem, querido. Olha aí. Esse versículo eu li só por causa dessa frase. É lógico que por tudo, é importante. Mas ele fala aqui, ó, eu sou o Senhor que vos santifico. Isso não é maravilhoso, querido? Não é uma obra que eu vou fazer sozinha, porque senão ia ser impossível para mim. Eu não ia conseguir, mas o Senhor nos ajuda. O Espírito Santo de Deus, querido, é que nos guia, que nos ajuda. E aqui o próprio Deus está falando, olha, sábado de descanso, algumas palavras só diferentes da do Kelvin. Sábado de descanso vos será, então afligireis as vossas almas. Lê de novo aí, Kelvin. Por favor. Isso. Amém, querido? Eu sou o Senhor que vos santifico. Ele é o Senhor. A mesma coisa que ele está falando aqui para a gente guardar, né? O sábado dele, não profanar. Eu entendo, querido, hoje, na verdade, não significa que é o sábado, né? Da semana. Mesmo porque o sábado para nós, às vezes, muita gente trabalha. Hoje não tem mais nem isso, né? Mas não significa, mas significa que você tem que separar aquilo que é do Senhor. Mas não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando da santificação. Então nós precisamos lembrar, e ele diz, eu sou o Senhor que vos santifico. Todas as vezes que você achar que o negócio está difícil para você, lembre que Ele é o Senhor, Ele é Deus que nos santifica, é possível. Amém? Com a presença do Senhor. E aí eu quero ir com você lá em João, capítulo 17.
Pode ler, Kelvin, se você encontrar. 17 e 17. Amém, querido? Olha a oração de Jesus. Só falar dessa oração já é uma pregação inteira. Mas Jesus está orando, querido, ao Pai. Está orando, fazendo uma oração. Essa oração ele começa orando por ele, ora pelos discípulos e ora por nós. Né? Porque se você ler todo o capítulo, você vai ver ele orando por ele. Né? Primeiro, ele ora, né, a favor dele, aí ora abençoando aqueles discípulos, ora ensinando, e aí ora para aqueles que vão vir depois. Mas olha a oração que ele fala para o Senhor: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém, amados? Ele orando ao Senhor: Deus, santifica esse povo na tua palavra, na tua verdade. Queridos, não dá, né, para ser separado tem que ser por outro caminho. Jesus estava orando, amados, para que os discípulos fossem santificados. Então há uma forma, a palavra santifica-os na verdade. Por isso que eu falei lá no comecinho que a palavra ela é como um espelho para nós, é um espelho para a igreja. Santifica-os na verdade. Jesus orando para que nós pudéssemos ser santos, e o Senhor nos santificasse, nos ajudasse, viesse ao nosso encontro, pela palavra. A tua palavra é a verdade. Você quer ser santo, querido? Tem um ensinamento, tem um manual. Né? A Bíblia é um manual para nós, para todo viver, né? É o manual do viver diário, do cristão. Você não sabe o que fazer, corre lá na Bíblia. Né? Corre no vizinho ou na vizinha, não, corre na Bíblia. Às vezes nós precisamos da ajuda, né? Aí viemos, nada contra. Você ir perguntar, ouvir até o pastor, ó, me ajuda nisso. Os pastores estão aqui para isso, os líderes, né? Estão aqui para isso. Naquilo que puder e que souber, né? Ajudar, está aqui para ajudar. Mas olha o que ele fala aqui, ó. A palavra está falando, olha, santifica-os na verdade. Você tem dúvida, né? E a dúvida não saiu, vai para a palavra. Amém? Você tem alguma pergunta? Vai para a palavra. Amém, amados? Você pode recorrer à palavra do Senhor. Jesus estava orando para isso, para que Deus santificasse a quem? Aos discípulos, à igreja, a nós. Santifica-os na verdade. Amém, querido? Jesus orando. Aí volta comigo lá em Hebreus, onde a gente começou, e já já a gente acaba. Hebreus no capítulo 12, versículo 14, e primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5. Quero ler aqui. Aleluia. Amém, amados? Você sabe que essa palavra, ela fala a igreja que Jesus vem buscar também. Porque está falando aqui, ó, vou ler de novo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus, ele vem buscar uma igreja, queridos, separada, santificada, uma igreja santa. Se a gente quer esse encontro, nós precisamos nos santificar. E Jesus vem buscar essa igreja, uma igreja diferente daquela que está aí, andando no mundo, que está tudo bem assim. E lê o Tessalonicenses comigo também. Lê para mim aí, se você encontrou, Kelvin. 1 Tessalonicenses 5, 23. Olha aí, se não for, eu falo. Esse mesmo. Você está entendendo, querido, que a santificação tem a ver com a volta de Jesus? Tem a ver, porque nós estamos nos preparando para este encontro. Jesus vem buscar essa igreja, né? O Kelvin acabou de ler, depois você leia de novo, que é maravilhoso o texto. É corpo, alma, mente, espírito, é tudo separado.
É tudo separado para o Senhor, é tudo do Senhor, tudo pertence a Ele. E sem essa santificação, nós não vamos conseguir participar deste encontro com o Senhor. Ele vem buscar uma igreja santa, uma igreja diferente. Infelizmente tem duas igrejas na terra, né? Não de placas, de denominação, que é tudo aquilo que a gente vê. Mas tem duas igrejas na terra. Uma que está verdadeiramente preocupada com isso, com a vinda de Jesus. E uma que está achando que está bom assim. Que não precisa mudar. Que hoje nós servimos a um Deus diferenciado. Não, querido. A igreja que Jesus vem buscar é esta, que está se santificando. É você que está se santificando, que está pedindo ao Senhor em todo o tempo, que está entendendo que nós precisamos nos separar cada dia para este encontro. Porque senão, querido, vai acontecer que nem no dia das 10 virgens. Você lembra da história lá de Mateus, capítulo 25? Metade, 5 estava completamente despreocupada, mas 5 estava preparada. Então é possível, não é? É possível, porque se 5 delas, todas eram iguais. Se 5 delas se prepararam, estavam ali prontas para aquele encontro com o noivo, não é? 10 mulheres, 10 moças, a palavra diz que todas elas estavam quase tudo igual. Elas foram para o encontro, elas levaram lamparina, levaram azeite, todas elas adormeceram, mas 5 delas estavam preparadas para este encontro. E é isso que eu estou falando para você. Duas igrejas, uma igreja que está buscando, né? Nós não estamos prontos, querido, porque o Senhor está nos moldando, o Espírito Santo está nos adornando. Então não estamos prontos, mas vamos chegar lá, em nome de Jesus. Então nós precisamos, estar pronto para este encontro, ser preparado. E eu quero encerrar com o versículo de Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Amém, querido? Pode se colocar de pé. Eu quero ler aqui e nós vamos orar ao Senhor, pedindo que o Senhor venha nos ajudar em todo o tempo. E eu tenho certeza, querido, que vocês estão trabalhando esse tema, o Senhor está trabalhando também. Não é? Todas as vezes que Deus, eu creio nisso, Isso é eu falando. Eu acredito, querido, nisso. Quando o Senhor dá o tema, para o pastor, para o líder, para quem quer que seja, para ser trabalhado na igreja, é porque Deus já está agindo naquele lugar sobre isso. Deus já está trabalhando. Primeiro, querido, nasce no coração de Deus, não nasce no nosso coração. Nasce no coração de Deus. O tema não é um negócio que a gente, unidunité, é esse. Não, é orado. Eu sei porque a gente busca de Deus e às vezes, querido, o Senhor imprime e fala, olha, é isso, faz isso, fale sobre isso. É assim. E às vezes é assim com você também. Então, se Deus imprimiu esse tema, Ele já está trabalhando. Os céus, queridos, já está trabalhando para isso, para que essa santidade ao Senhor fique impregnada na mente e no coração, para que nós sejamos essa igreja que Ele vem buscar, uma igreja santa, limpa, adornada. Amém? E olha o que o versículo diz. João, quando teve todo o direcionamento que teve, olha o versículo, ele fala, quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda mais. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, olha aí, e quem é santo, seja santificado ainda. Este é o tempo, querido, que nós estamos vivendo. Tempo de ser santificado a cada dia. Tempo de nós despertarmos para isso, Senhor, eu quero estar mais perto. Falar de oração, falar de santidade, falar de intercessão, falar de buscar o Senhor, falar de ler a palavra. Às vezes, querido, é algo que as pessoas não querem ouvir.
né? Às vezes a pessoa, isso aí tá tão chato, não tem um negócio melhor. É dobrar o joelho, chorar na presença do Senhor. Mas você sabe, querido, que essas horas, né, que a gente está mais perto dele, é estas horas e é este tempo que nós estamos vivendo. Como é angustiante, querido, a gente querer orar, querer dobrar o joelho e às vezes não conseguir. Como é angustiante para o coração querer entrar, né, as portas da igreja, do templo, poder adorar ao Senhor e às vezes não poder. Às vezes por algumas razões a gente não pode. Como é triste. Mas a palavra, querido, que nós estamos lendo e a palavra que o Senhor tem falado é esta: olha, aquele que é santo, santifique mais. Sobe mais um degrauzinho aí, para perto da presença do Senhor. Amém, querido? Você está disposto? Se você estiver disposto, querido, o céu fala amém. Se você se posicionar, Deus fala amém. Amém? Ele diz, né? A palavra que nós lemos, o versículo lá de Levítico, olha, eu sou o Senhor que vos santifico. Amém? Vamos orar, vamos falar com o Senhor, que essa palavra possa aí produzir fruto na nossa vida, fruto de transformação, que ela nos leve mais perto do Senhor, até nós nos encontrarmos com Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar, ó Pai, mais uma vez. Toda oração, toda palavra que já foi feita nesta noite, neste lugar, nós queremos nos juntar com esta oração também neste momento, Pai. E a Tua palavra que é poderosa sobre a nossa vida, é a Tua palavra, Pai, que penetra como uma espada cortante, Senhor, que penetra, que nos, ó Deus, que nos limpa, que nos mostra, Deus, o quão longe muitas vezes, ó Pai, estamos do Senhor, e ela também nos impulsiona e nos atrai para mais perto de Ti. E nesta noite, Pai, nós queremos ir mais perto da Tua presença. A Tua palavra que nós encerramos fala: aquele que é santo, santifique-se mais ainda. E nós queremos, ó Deus, a santificação. Queremos buscar, ó Pai, esta santificação em todo o tempo. Queremos, ó Deus, como igreja do Senhor, uma parte da igreja do Senhor na terra. Deus, clamar e declarar que como o Senhor é santo, assim nós queremos, ó Deus, ser santos na nossa maneira, Pai, de agir, de proceder com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso pensamento, Senhor. E só o Teu Espírito Santo para nos ajudar, para nos convencer de tudo aquilo que nós precisamos, ó Deus, separar, tudo aquilo que nós precisamos deixar, abandonar e melhorar, meu Pai, na presença, no caminho do Senhor. Nós estamos vivendo, meu Deus, dias tão difíceis na terra. Estamos vivendo, ó Pai, dias em que há luto, Senhor, sobre toda a nação. Nós estamos vivendo, meu Deus, este momento. E este luto, ó Pai, tem estado não só na nossa nação, nas nossas cidades, mas em toda a terra, em todas as nações da terra. E ó Pai, como é difícil, Senhor, mas nós entendemos que é o momento da igreja se render diante da Tua presença, se render, ó Pai, diante da santidade, Pai, do Senhor. E ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, para que nós possamos entender todo este processo, Pai, em que nós estamos passando, vivendo, Senhor. A única coisa que nós compreendemos é que nós, ó Pai, temos que nos preparar para este encontro glorioso com o Senhor. E a Tua palavra diz que o Senhor Jesus vem buscar uma noiva, buscar uma igreja santa, preparada, adornada, vestida, bem vestida, Senhor. E ó Deus, tudo isso nós entendemos que é o tempo de nós buscarmos a santidade a Ti, buscarmos, ó Deus, a ser santo como o Senhor assim o é. Nós colocamos nossa vida diante do Senhor. Nós abençoamos a Tua igreja, Pai. Nós queremos declarar esta santidade, Pai, em nome de Jesus. E que seja algo, Deus, contagiante, Senhor. Aquele que é santo, Pai. Deus, através da santidade do Senhor.
através do seu proceder, Pai, diário, do falar, da vida, Pai, em nome de Jesus, possa santificar a outros, ó Pai, atrair outros, ó Deus, em nome de Jesus. Nós colocamos esta noite diante da Tua presença, te agradecemos em o nome poderoso do Senhor Jesus, para que o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Obrigada pela Tua palavra, Pai, que não volta vazia. Obrigada pela Tua palavra, Senhor, que trabalha em nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Aplauda aí ao Senhor. Glória a Deus. Quem pega aqui? Anjos proclamam a tua majestade. Prostrado aos seus pés, adorando ao Rei. Terra e céu cantarão uma canção que se ouvirá, declarando santo. E a sua glória descerá e sobre a terra se espalhará, em uma só voz cantando, sintonizando. Santo, poderoso Deus eterno, que é e há de vir em glória. Santo, poderoso Deus eterno, que é e há de vir em glória. Anjos proclamam a tua majestade. Prostrado aos seus pés, adorando ao Rei. Terra e céu cantarão uma canção que se ouvirá, declarando santo. E a sua glória descerá e sobre a terra se espalhará, em uma só voz cantando, sintonizando. Santo, poderoso Deus eterno, que é e há de vir em glória. Levante a sua voz e
Aleluia. Glória a Deus. Esse Deus é santo, esse Deus é maravilhoso. E esse Deus santo está no nosso meio, santificando as nossas vidas pelo poder da sua palavra. Amém? Que bênção. Deus continue abençoando a pastora Sidneia, usando a vida dela. Deus continue abençoando a sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus, vamos seguir essa santificação aí, né? Até Jesus vir nos buscar. Nós estamos chegando ao final. Nós temos um aviso. Amanhã, às 19h30, nós temos aqui reunião de obreiros, né? Para líderes e liderados. É muito importante a presença de todos vocês aqui amanhã, né? Nós vamos orar juntos, nós vamos ministrar uma palavra, também passar algumas direções, amém? Também amanhã, às 10 horas, 22 horas, começa o relógio de oração. Na sexta-feira à noite, o relógio de oração vai ser em casa, né? Lógico, também na madrugada. Mas a partir do sábado de manhã, às 7 horas da manhã, o relógio é aqui na igreja, presencial. Então, não esquece aí do teu compromisso com o Senhor, né? Nós viemos aqui orar de um em um, é um por horário, com toda liberdade, tranquilidade. Então, o relógio de oração no sábado vai ser presencial. E o nosso compromisso é com Jesus, amém? Nós estaremos aqui orando e buscando ao Senhor. Deus abençoe a sua vida, sua casa, né? Te dê uma boa noite, vamos orar e agradecer ao Senhor. Não esqueça de fazer o check-in, né, antecipado para o culto de domingo à noite, às 18 horas, né? Envie lá o seu nome para nós nos organizarmos aqui com essa capacidade aí de 25%, mas não deixe de congregar, porque congregar é uma bênção, né? É mandamento do Senhor. Estenda suas mãos, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora que é em Cristo Jesus e as doces e ricas consolações do Espírito do Senhor repouse sobre cada um de vós, hoje para todos sempre. Amém. Tenha uma boa noite. Deus abençoe em nome de Jesus.